Fala lenda, hoje a gente vai falar sobre a temida estrutura de dados que resolve boa parte dos problemas de LeetCode que envolvem arrays, que é o nosso querido HashMap. O principal ponto é que sempre que a gente pensar em HashMap, a ideia é não complicar muito. É uma estrutura que envolve chave e valor, mas dá para a gente aprofundar um pouco mais. E aí a gente precisa se fazer aquela pergunta: se eu quisesse guardar coisas que eu precisasse encontrar de maneira muito rápida, o que é que eu utilizaria? Se você usar uma lista normal, então imagina que vou só colocar roupas ali, uma do lado da outra. Toda vez que você precisar procurar alguma peça de roupa específica, você vai ter que passar pela lista inteira de roupas até você encontrar. É claro que com a nossa visão a gente consegue olhar mais de uma roupa ao mesmo tempo, consegue ter uma visão espacial diferente. Mas pensando em termos algorítmicos, a gente teria que ver um por um até a gente encontrar. No melhor dos casos, vai estar no primeiro. No pior dos casos, vai estar no último. E aí a gente tem um Big O Notation. Quanto maior o O Notation, menos otimizado é o algoritmo, porque no pior do pior dos casos, ele vai demorar mais tempo para ser executado. Se a gente colocasse em termos de uma árvore, seria um pouco esquisito tentar imaginar esse caso para cenário real, porque é meio difícil representar os nós, mas mesmo assim a gente pode dar uma extrapolada ali. Uma árvore, ainda assim, se você já implementou uma árvore ali na mão, você sabe que você precisa ter formas de gerenciar como você vai navegar pelos nós e como você vai adicionar novos elementos, porque você vai precisar saber aonde um novo elemento vai ser posicionado. Então, nem o Big O Notation para operações de escrita seria a gente já tem um problema. A árvore ela tem o seu propósito, tá? A árvore também é uma estrutura de dados excelente para determinados tipos de problemas, mas não para esse caso. O lance é, e se eu quiser ir direto ao ponto? Aí a gente tem algo mais parecido com um HashMap. Então olha só, a gente tem uma estrutura de gavetas tagueadas, da mesma forma como eu coloquei lá no vídeo de array. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Entrando aqui nesse lance de gavetas tagueadas, você sabe, olha, toda vez que eu precisar de uma calça, eu não estou entrando no mérito do detalhamento daquela peça de roupa. A gente está imaginando aqui coisas genéricas. Se eu quero uma calça, eu tenho a gaveta de calças. Toda vez que eu precisar de uma calça, eu já sei em qual gaveta procurar instantaneamente, porque já tem a tag, eu já tenho uma chave associada àquela peça, àquele tipo de peça de roupa. Um HashMap, ele além de ser uma estrutura de chave e valor, ele também envolve a utilização de um algoritmo hash. O algoritmo hash é justamente o que vai categorizar cada um dos elementos. Vamos imaginar esse exemplo aqui. Quando eu preciso categorizar roupas, qual que é o algoritmo hash que eu vou utilizar? Bom, eu vou categorizar por tipo. Essa peça de roupa aqui, ela é o quê? Ela é do tipo blusa. Ela é uma blusa. Então vai na gaveta de blusas. Meu algoritmo hash eu identifico qual tipo de roupa é, com base no formato, com base no tecido, enfim, e eu guardo na gaveta associada àquilo. Claro, eu posso ter mais de uma peça de roupa do mesmo tipo. Isso é um algoritmo hash que permite colisões. E quando eu tenho colisões, eu preciso gerenciar essas colisões de alguma forma. Nesse caso, como não tem problema eu ter várias peças de roupa do mesmo tipo na mesma gaveta, eu posso categorizar dessa maneira aqui. Eu posso imaginar, dentro das minhas colisões, eu vou guardar aqui um array. Talvez você pense em armazenar isso de outra forma. Mas no meu caso aqui, eu imagino, se eu fosse categorizar as minhas roupas, eu ia, por exemplo, categorizar por cor, ou talvez por tecido. Então eu vou ter aqui, uma calça vermelha. Então é C vermelha, e eu guardaria tudo dentro de um array dentro do HashMap. Então eu associo uma chave a um valor, e esse valor, no caso, é um array. Então existe essa flexibilidade na hora da gente armazenar esses dados dentro do nosso HashMap. E isso também vai ser importante na hora da gente pensar em algoritmo. Então, dentro do meu algoritmo hash, tipo de roupa, com base no formato, com base no tecido, enfim. Dentro disso, eu tenho colisões, eu permito colisões. Quando eu permito colisões, eu tenho que lidar com essas colisões de alguma forma. Mas aí, se eu tiver colisões, como é que eu vou, dentro desse caso aqui, gerenciar a busca dentro desse cara? Porque eu vou ter, cada chave vai ter o seu valor, mas cada valor pode ser um array. E aí, como é que eu entro nesse array e busco? Também vai ser O de N? Vai. Imagina que eu vou ter só um array, só uma lista desordenada, enfim. E dentro dessa lista eu vou ter listas. Eu teria um algoritmo com esse O Notation aqui. Eu teria o O de N elementos vezes a quantidade de elementos por item. Um array de arrays.
isso não funcionaria. Quando eu tenho o caso de um hash map, eu consigo diminuir a quantidade de elementos, e aí nesse caso aqui eu teria um onNotation de um n'. O que é um n'? A quantidade de elementos dentro de um array. Eu estou usando aqui de forma genérica. Claro, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre colisões, só sobre algoritmo hash, como lidar com isso, especialmente no contexto de banco de dados. Mas eu não vou entrar em mais detalhes por hora. Isso daí fica para outro vídeo. Se você quiser, peço que você deixe nos comentários aí. Com base nisso tudo aqui, eu tenho que o find é O de 1. Pô, se eu quero encontrar uma calça, eu já sei diretamente, olha, nessa gaveta aqui eu tenho as calças. E para escrever a mesma coisa, porque se eu sei aonde está o elemento, eu sei aonde eu vou colocar o próximo. Então, se eu tenho a tag de calças, eu sei que quando eu quiser guardar uma calça, eu vou simplesmente na gaveta de calças e guardo calça. A esmagadora maioria das linguagens, exceto as mais obscuras, vai ter algum tipo de estrutura de hashmap, porque é uma estrutura de dados natural, básica, e ela é necessária para você ter algoritmos mais complexos. Inclusive, muitas abstrações são montadas em cima dessas estruturas mais básicas. Na verdade, todas, né? Porque a gente tem a base e a gente vai montando abstrações em cima delas. E no caso aqui, se você tiver um Python, você vai ter um dict, né? Você vai ter um dicionário de elementos ali que você pode utilizar como um hashmap. No caso do Java, que já tem uma tipagem forte, você tem um hashmap e aí você tem o K e o V, né? Que é key value. No caso do JavaScript, aí é bagunça, todo mundo sabe que é bagunça. Você pode instanciar um map em casos reais. A gente só instancia um objeto mesmo e vai lidando com aquilo dali. A gente sabe que o JavaScript dá essa possibilidade. E aí é a nossa faca de dois legumes, mas que a gente ama porque é o que paga as contas, né? Vamos embora. Agora, para a gente praticar, vamos resolver um problema muito simples, cai em entrevista de Google, AWS, enfim, que é o nosso querido toSum. Muito bem, o que é o toSum? O toSum, ele é o literal primeiro problema de LeetCode ali da plataforma. Ele é considerado easy. Porque ele é easy? Ele é bem simples, ele é bem tranquilo. E a ideia é, olha, eu vou te dar uma lista de elementos e eu vou te dar um target. Dois números, obrigatoriamente, dois números dessa lista, somados, tem que dar o target. Sempre vão ter exatamente dois elementos que somados dão o target. E aí você tem que saber, você tem que retornar quais são as posições desses dois elementos. Nesse caso aqui, a gente tem o target 9 e a lista 2, 7, 11, 15. 2 mais 7, obviamente, dá 9. Então eu preciso retornar, nesse caso aqui, 0 e 1. Nesse outro caso aqui, 3, 2 e 4. E o target é 6. Então eu preciso retornar 2 mais 4. 2 está na posição 1, 4 está na posição 2. Então, é 1 e 2 que eu preciso retornar. E por aí vai. E eu queria resolver isso daqui primeiro utilizando o Brute Force, porque eu quero comparar a utilização dos dois ali e a gente vê de fato qual é a diferença, qual é o impacto daquilo dali. Nesse caso aqui, eu já vou utilizar uma solução de Brute Force um pouco mais otimizada. A primeira coisa que a gente precisa entender é, eu preciso iterar entre todos os elementos. Eu vou numa estrutura de for normal. E aí eu preciso iterar entre os elementos até o fim do meu array. Só que, se eu estou trabalhando com Brute Force, eu ainda vou precisar testar elemento por elemento e a soma deles. Vamos colocar essa equação aqui para você entender como que vai ficar a ideia. A gente vai ter um nums i e um nums j. Esses dois números somados vão dar igual ao target. Então, eu vou ter um outro for aqui. Dessa vez eu vou declarar o j, porque eu vou ter um outro elemento para iterar na minha lista. Eu poderia iniciar ele com 0 e fazer ele para cada elemento, da mesma forma que o i. Mas dá para a gente já ter um brute force um pouco melhor. Eu faço ele receber o i mais 1. Mas aí o resto é igual. Ele vai até o fim do array, então nums.length, e o j++, porque ele também está acumulando. A partir dele, eu vou ter apenas um if, mais nums j, target, nesse caso, retorna e pronto. Esse é o algoritmo brute force que a gente tem aqui. Vou fazer o teste dele. Ok, tranquilo. Esse aqui é sem problemas. Como eu falei, é um problema bem simples. Mesmo resolvendo com brute force, você não tem um algoritmo muito extenso, mas ele tem um problema. O Big O Notation dele é O de N. Quanto maior o meu Big O Notation, pior é o caso quanto maior for o input. E nesse caso aqui, ele já é uma variação melhorada do Brute Force, porque nesse caso,
a gente ainda tem essa lógica aqui. Eu inicio o meu array e eu vou ter duas variáveis. Eu vou ter a variável i e a variável j. A variável i, ela inicia como 0. A variável j, ela inicia como i mais 1. Então, ela vai começar como 1. Eu tenho a primeira iteração. Nesse caso aqui, eu mudei um pouco o input só para a gente ter... só para a gente visualizar o comportamento. E eu mudei também o target aqui, a gente vai tratar como 18. O 18 seria 11 mais 7. Então, ele só esse é o pior caso. Esse é o odd n. I inicia como 0 e J inicia como I mais 1. 2 mais 15 é igual a 18? Não. Eu passo para o próximo aqui e eu valido. 11 mais 2 é 18? Não. Passo para o próximo. 7 mais 2 é 18? Não. Então, eu encerrei o array, porque ele vai até o limite, né? O J vai até o fim do array. E aí, eu volto para o laço de repetição anterior. Pulo o I para cá, o J volta para cá. Porque lembra que o J, ele é o I mais 1. Então, agora ele é 2. 15 mais 11, ele verifica, dá 18, não dá. Passa para o próximo. 15 mais 7, dá 18, não dá. Eu subo o I e aí eu valido. 11 mais 7, porque o J já vai ter iniciado como I mais 1. 11 mais 7, esse dá 18. Quantas iterações deu no total? Deu 6. Ué, mas não é odd n? Acabei de perceber que eu cometi uma gafe. Eu falei odd n. Na verdade é odd n ao quadrado. Só que nesse caso aqui, se você contou as iterações, você vai perceber que deu 6 no total. 6 iterações. Ué, mas tem 4 elementos. Se é odd n ao quadrado, deveria dar 16, não é? Só que nesse caso aqui, esse algoritmo de brute force, ele não está contando permutação de elementos, até porque na soma, a ordem não importa. Então, se eu tenho 2 mais 15, 15 mais 2 é a mesma coisa. Nesse caso aqui, matematicamente falando, daria 16. Só que, dentro desse algoritmo de brute force e levando em consideração a operação matemática envolvida, a duplicata não vai impactar. Perceba que de runtime deu 31 milissegundos. É claro que ainda assim não é como se tivesse ruim, mas você vê que só melhora em 41%. Vamos dar um submit de novo, só para ver se tem alguma variação de rede, que os testes dependem disso. Agora até piorou 39%. Então você vê que em termos de consistência de resolução, não é dos melhores algoritmos. Vamos melhorar ele, tá? Eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele aqui embaixo, vou comentar ele, só para a gente ter uma comparação aqui. Vamos fazer com um hash map. Eu vou ter aqui o meu map, eu vou instanciar aqui o meu map, e aí eu vou ter o for também normal, eu vou ter que iterar entre os elementos de qualquer forma. Então, eu vou ter aqui o meu i++, e agora vem a parte de resolução do problema em si, porque eu preciso criar o meu algoritmo hash. Nesse caso aqui, eu preciso saber o que vai ser a chave de cada elemento do meu hashmap. Para fazer isso da melhor forma, eu prefiro pensar em isolar um dos elementos aqui que a gente tem na nossa equação. A gente pensaria aqui no nums e todas as operações que eu faço de um lado da equação eu posso fazer do outro. Então eu vou fazer o target menos nums j. Essa vai ser a chave do meu hashmap. Eu vou pegar uma outra variável que eu vou chamar ela de CMP. O que é o CMP? É o complemento para um determinado elemento do meu array dar o target. É a diferença entre o target e o nums i. E aí eu preciso verificar, porque eu vou armazenar esse elemento no meu hashmap. Quando eu tiver esse elemento armazenado no meu hashmap, eu vou conseguir validar se ele já existe ou não. Como eu tenho o find como 1, um notation de 1, eu consigo buscar ele diretamente. E aí como é que vai ficar aqui? Apenas um if map, é assim que você verificaria se um elemento existe no hashmap. Tem o mesmo paralelo para todas as outras linguagens. E aí o res cmp, então se aquele complemento já existe no hashmap ou não. Se existir, tudo que eu preciso fazer é retornar um array, e aí o primeiro elemento desse array vai ser o meu map.get cmp e o i atual. E caso ele saia do if, eu vou armazenar aquele cara no meu hashmap. Porque se eu não encontrei, eu salvo no hashmap para que a próxima iteração já tenha o hashmap atualizado. map.set nums i. Essa é a chave, o valor é o index. Essa daqui é a resolução. Agora a gente vai fazer a comparação. Aqui eu tenho 39% em comparação a outras resoluções. Quando eu der o submit nessa, eu vou ter 71%. Já já a gente vai melhorar isso. Vamos dar um log aqui. Quero dar um console log
Só para que a gente consiga ver, ó, perceba que eu inicializo o meu map com nenhum elemento, normal, eu instanciei ele não tem nada dentro dele. E aí na primeira iteração, a gente tem que o 2 é a chave e o valor dele é 0. E tirasse esse return, só para a gente ver esse map sendo preenchido, olha só o map sendo preenchido aqui, ó. O map, na primeira iteração, ele é 2, 0, né? 2 associado ao 0. Na segunda iteração, ele é o 2 associado ao 0 e o 7 associado ao 1, e assim por diante. Agora, eu não preciso mais do J, então eu vou deletar esse cara. Agora eu tenho uma variável auxiliar, que é o nosso hashmap. Então, na primeira iteração, eu vou salvar o 2 como minha chave, associado ao índice 0. Na próxima iteração, eu vou ter o 15, e aí eu vou verificar, opa, o target, que é 18, então 18 menos 15 vai dar igual a 3, logicamente. O meu target menos aquele elemento, né, naquela posição, ele dá 3. Esse 3, ele existe no meu hashmap? Não, ele não existe. Então, eu vou salvar esse cara e agora eu já sei. Opa, 15 associado a 1. E agora eu vou para a próxima iteração, até eu chegar no final. E aí o final, só acelerando aqui, associado ao 2. E aí vai terminar aqui, o 11 associado ao 2. Por que vai terminar aqui? Porque ele nem precisa chegar na última execução, ele nem precisa armazenar o 7. Porque no final eu vou estar testando 11 e aí eu vou ter 18 menos 11 dá 7. E aí o 7 já vai ser encontrado aqui. Vou retornar o valor da chave 11, que nesse caso é 2, e o próprio índice do 7, que já é o valor do índice daquela iteração, que já vai ser o 3. Então eu já vou ter 2 e 3 como a solução. Uma melhoria ainda maior que a gente pode ter, se forem logo os dois primeiros elementos ou os dois últimos, como é que eu faço? Eu faço da seguinte maneira: nums.length menos 1 e nums.length menos 2. A gente vai retornar esses dois caras. Opa, perdão. 0 e pronto. E aí eu retorno esses dois primeiros casos aí. A gente consegue melhorar o código, ter um grau de melhoria no código ainda maior. Opa, undefined? Ah, sim. E aí com esse caso aqui a gente consegue ter uma melhoria ainda maior. Ah, mas ele deu 61%. Sim, ele deu 61% porque quando você está tratando ali em poucos milissegundos, até os console log geram um problema. Então deixa eu dar o submit de novo aqui. E a gente vai ver que bate o 100%. Tudo por causa dessas pequenas melhorias. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado claro o que é um hashmap. Eu espero que você nunca mais caia na pegadinha do tio Sam de tentar fazer com brute force. Eu sei que provavelmente você sabe, mas é sempre bom a gente relembrar. É simples, é fácil, não é um negócio de outro planeta, mas a gente sempre acaba esquecendo, a gente sempre cai no maldito desuso. Quando a gente cai no desuso, sempre tem que voltar para recuperar todo aquele conhecimento. Então, eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, avalie o vídeo, deixe os comentários se você quer ver mais vídeos como esse. Eu espero também que você possa se inscrever no canal, que você considere se inscrever no canal, ativar o sininho, ver as notificações, porque eu estou trazendo vídeos como esse aqui toda semana. Está sendo muito legal. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.